Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. Nós estamos aqui no início chamavam de A Paulistinha, mas é a Avenida Piraí, tá? Aliás, antes de começar o nosso bate-papo aqui com o Josias que tem uma história incrível para falar para vocês, uma história de superação, uma história que ficou conhecida e vai ficar cada vez mais conhecida aí a nível de Brasil, onde vamos falar do menino Thomas, tá? Quem lembra aí do período da enchente, mas vamos deixar para ele contar. E antes de começar esse mini podcast, eu quero agradecer aqui ao Quero Café, que nos cedeu gentilmente a mesinha e as cadeiras. Também aqui estou com café da Quero Café, to go, né, da Avenida Piraí 300, prédio da Lial, no bairro São Cristóvão. Também já vou deixar aí fazer um jabá, deixar o telefonezinho deles aí, que é 5199 531 6874. Chiarelli, para de enrolar e entra de uma vez no assunto. Josias, primeiramente quero agradecer a tua presença e quero que tu fique bem à vontade. Tempo Certo. nós temos, então que tu conte aí a tua história. Pode começar pelo começo. O que nós vamos conversar hoje, Josias? Primeiramente, bom dia. Eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade Estamos aí. e todo o apoio prestado para que esse projeto que está se iniciando aqui no Vale do Taquari possa alcançar lugares inimagináveis graças às redes sociais e à força que toda a corrente do bem pode vir alcançar, né? E, bom, vamos do início. Meu nome é Josias, sou cristão, casado com a Vanessa há mais de 10 anos. Sou lá de uma cidadezinha pequenininha chamada... Eu ia dizer natural da onde? Eu sou natural de Estrela, mas hoje eu estou residindo em Imigrante. E durante as chuvas de maio de 2024, que devastaram o nosso estado como um todo, a gente foi atingido diretamente, eu e minha família, né? Principalmente a minha esposa e o meu filho e meus pais, enfim, sogro, sogra, pois eles estavam na área de risco, né? Naquela semana de maio, eu acabei indo trabalhar como qualquer outro dia normal e acordei, fiz minha oração, agradeci, entreguei a Deus o meu dia e saí de casa, né? E fui a Porto Alegre trabalhar. Eu lembro que naquela segunda-feira, assim, foi algo muito diferente, assim, a chuva. Era muito raio, muito trovão. Lembro que a gente estava trabalhando em Porto Alegre e eu conversando com a minha esposa, ela também estava trabalhando. E eu falava para ela que eu estava preocupado, questão que era muita chuva, assim, de grosso volume, muita chuva muito volumosa, né? E ela também aparentava uma certa preocupação, né? E foi essa nossa conversa, segunda, e minha preocupação com o Thomas, né? Que idade tinha o Thomas na época? Na época ele tinha 4 meses. 4 meses? Recém-completados. Na verdade ele fez, isso, em maio ele fez 5 meses, dia 19 de maio ele fez 5 meses. E aí a gente tava conversando sobre isso, aí segunda-feira era a véspera de feriado, né? Dia 1º era feriado e eu tinha uma cirurgia para fazer no dia 1º. E eu também preocupado mais com a questão da cirurgia em si. Retornando de Porto Alegre, eu e ela conversando, ela me falou que o arroio já tinha saído da calha, né, em Imigrante. E aí ela e a minha cunhada foram por um atalho, para outro município, para casa, né. E a preocupação dela era comigo, porque eu estava de moto em Estrela e de noite chovendo. Sim. Ela falou, fica em Estrela, ela disse, né, dorme por aí na casa de algum amigo, algum conhecido teu. Fica por aí, amanhã tu vem, de dia, né, mais tranquilo. E assim eu fiz, né? Como um bom marido, eu escutei a minha esposa e fiquei. E aí eu ficando em Estrela, né? A gente ficou meio que... Pode falar. Meio que distanciado, né? Meio que assim, longe, né? Um do outro. E aí, nessa distância, a gente se falava por WhatsApp. E ela estava na casa dos pais dela, que pra mim era um local seguro, bom, né? Longe de enchente, longe de deslizamento, de tudo.
E beleza, foi assim a segunda, na terça de manhã eu acordei cedo, saí da casa desse meu amigo em Estrela e tentei ir para Imigrante, né? Para Colinas, na verdade, que a nossa casa pertencia ao município de Colinas. E fui de carona com outro amigo meu, né? Que, tá chovendo, não vai de moto, tu tem que ir lá buscar documento, roupa para ti fazer tua cirurgia. Ah, é? Tu tinha... É, eu A te levo questão de da carro. cirurgia, né? Eu te levo de carro. E eu, beleza. Cara, no caminho, assim, eu vi que não era algo normal aquela chuva. Porque isso era Tava muita derramando, né? derramando água. Derramando água. Que nem eu costumo dizer, a água de cavalo beber em pé na valeta, sabe? Era tanta água que encheu a valeta, o cavalo podia ficar em pé que bebia água, né? E chegando lá eu já vi que realmente estava tudo trancado, o acesso principal à nossa casa, à nossa antiga casa. E aí passei na prefeitura, peguei um facão, uma capa de chuva e fui, pensei, vou por dentro aqui, pelos matos, pelas roças, para ir até em casa, porque como era uma cirurgia, né, que eu estava esperando há muito tempo, eu não queria, tipo, adiar, né, para perder. Sim. E aí eu fui até um determinado ponto onde eu me deparo com o primeiro deslizamento, sabe? Só que para mim aquilo ali era um arroio que sempre passou ali, só que não, foi algo que abriu, né? E eu fiquei ali caminhando de um lado pro outro, e chuva e raio e tudo mais. Eu pego o telefone sem sinal, e eu caminho para um ponto um pouco mais alto, que era uma roça assim aberta. Caminho para um ponto mais alto assim, pego o sinal. Isso não dá, cara, não dá um minuto, minha mãe me liga. Isso era de manhã? De manhã. Isso era umas 8 horas da manhã no máximo. Cedo, tá. E aí minha mãe me liga, eu atendo. Daí minha mãe fala, olha, Jô, eu não vou conseguir te levar tuas roupas e teus documentos, né? Minha mãe estava vindo a pé me trazer. Ela falou, vai assim mesmo, sei lá, pega uma roupa emprestada, vai no hospital, né? Explica a tua situação, eles vão fazer a cirurgia. E eu, não, beleza, mãe, vou voltar para casa. Vou voltar para Estrela. Aí retornei para Estrela, cheguei no hospital, eles evacuaram o hospital daí. Aí ali eu até comentei pro rapaz que estava junto comigo, de acompanhante, eu falei, cara, isso não tá certo, porque muito... Eles estavam dando alta assim para todo mundo que poderia sair, sabe? Sim. Despachando a galera, e eu falei, cara, isso não é normal, isso não tá certo. Beleza, né? Tinha conversado com a Vanessa de manhã, tava tudo certo, né? Aí eu lembro, era umas 3 e pouca da tarde, sentado na casa deste meu amigo, conversando e tomando chimarrão e olhando assim as notícias, né? Pode ficar à vontade de falar, se tu quiser falar sim, nome do amigo, se quiser sim, falar endereço, sim. Tudo é legal porque tudo com pouco alguém vai, sim, né? Sim. Onde é que é realmente, É. sabe? Sim, coisas é interessante, né? Eu tava aí na terça-feira de tarde, eu tava na casa do Rafael, então, ali no bairro Pinheiros, em Estrela. E aí a gente acompanhando as notícias e tudo, toca no meu celular um SMS, né? Era um vizinho nosso lá, da mesma localidade que a gente residia, com a seguinte mensagem, né? Arruma um helicóptero, um resgate pra mim e pra mãe, que a mãe dele é idosa, né? Que deu um deslizamento lá no Valmir e acho que morreu todo mundo. E o Valmir é o meu sogro. Meu sogro? Então assim, eu li assim a mensagem, mas cara, fiquei pálido, branco. Quem estaria mandando essa mensagem? Incrédulo, um vizinho. Sim. Fiquei incrédulo, né? Mas como assim deu um deslizamento e morreu todo mundo? Se eu conversei com a minha esposa meio-dia, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ela e ela falou, a gente tá aqui na tua mãe, a gente veio tomar um chimarrão e comer pipoca, mas a gente tá sem luz, logo vai cair a internet. E aí nisso a gente já começou a conversar por SMS, aquele velho e antigo torpedo SMS. E aí eu falei pra ela, olha amor, não mente pra mim, fala a verdade, porque a gente sempre foi um casal de sempre um falar a verdade pro outro, só que naquele momento eu não vejo como uma mentira, eu vejo como uma omissão pro meu bem, porque se ela me fala no momento que aconteceu o deslizamento com ela, eu iria me projetar perigos para chegar até ela desnecessário, porque eu não ia conseguir tirar ela de lá igual. E aí ela me falou, olha, sim, aconteceu um deslizamento, atingiu a casa da mãe e do pai, mas a gente tá bem, a gente tá aqui na tua mãe, nós vamos ficar aqui. E aí tá, beleza, eu falei pra ela, eu vou pedir resgate pro Dilamar Gedós, e então, que bom que vocês estão bem, vamos se falando por SMS. E aí ela falou, sim, eu te amo, tá tudo bem, só o Thomas tá com um chiadinho no peito,
e eu vou ficar sem bateria. Isso já era final do dia, né? Isso era, ali, 4 horas da tarde, 5 horas da Sim, tarde. 4, 5. E chuva, né? Sim. E aí eu lembro que, entrei em contato com a Defesa Civil, pedi o helicóptero, né? Só que aí eu costumo dizer que assim, as coisas vão acontecendo de uma forma que a gente não entende, que é meio que no automático, mas na verdade eu acredito que é Deus nos guiando. Porque o que eu fiz? Na minha concepção, o deslizamento, onde a gente morava era uma área de desnível, de encosta, de morro. Só que era um local que nunca aconteceu isso. Mais de 70 anos que o avô da minha esposa mora lá e isso nunca aconteceu. Nunca, nunca, nunca. Então, na minha concepção, esse vizinho nosso, ele morava numa região mais baixa que a nossa. Ele fugiu, ele saiu de casa, ele foi para cima. Sim. Ele não foi para baixo, porque Sim. para baixo tá inundando de água. Sim. E o deslizamento desce. Sim. Então ele subiu para fugir. Então foi pela lógica. Foi pela lógica minha, né? Aí eu pedi o resgate, eu pensei assim, na minha lógica, assim, o único lugar que tem um potreiro que uma aeronave pode pousar é no avô da minha esposa. Então eu vou passar as coordenadas de lá pro helicóptero ir até lá. E aí assim eu fiz, né? E eu ainda mandei uma mensagem na rádio, né? Na Independente. Assim, 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 quem precisa de resgate vai até tal ponto, que lá é o ponto que a aeronave vai ir, né? Aliás, vamos aproveitar e abrir um aspas aqui. O Grupo Independente, a Rádio Independente, nesse momento, ela começou a transmitir essa situação e não parou até que vocês vão ver o tempo todo que isso aqui durou. A Rádio Independente fazendo a cobertura dessa situação, né? Dessa e de toda a situação do Vale, né? Eles sempre foram, muitos anos, sempre... Né? Referência, né? Solistas, né? Desde quando eu me conheço por gente, isso faz pouco tempo. Não, desde quando eu sou pequeno a gente convive com enchente, né? Na nossa região. E a Independente sempre fez a cobertura. Então eu sabia que ali era um meio que eu sabia que meus pais escutavam, meus tios, todo mundo escuta na região. Quando começa a dar enchente, todo mundo liga o radinho Independente. E todo mundo vai para já compra pilha, né? Porque sabe exatamente, que vai terminar a luz. Vai terminar a luz e tal. E aí eu mandei essa mensagem na rádio, né? Falando do resgate e tal, falando do meu filho. Só que até aquele momento não precisava resgatar o meu filho. E isso foi de tarde. Aí passou umas horas assim, eu lembro que a Vanessa ela sempre me mandava um SMS final do dia, quando começava a anoitecer, ali no pernoite, né? Pelas 19, 20 horas ela me mandou um SMS. O Thomas piorou, eu te amo, arruma um helicóptero para ele. E era isso. E aí o Jasper era o coordenador da Defesa Civil de Colinas, ele estava na Independente dando uma entrevista na terça-feira e eu liguei na rádio e falei, olha, o meu filho assim, assim, também precisa de resgate e tal. E aí a moça que me atendeu falou, eu vou te colocar ao vivo. E eu, tá. Aí daí ela me colocou ao vivo, eu já tava emocionado, tudo, chorei tudo na rádio, contei a situação, expliquei e pedi o resgate pelo meu filho. E ali foi que sensibilizou o pessoal da Independente. E aí na quarta-feira de manhã a Vanessa mandou outro SMS, a gente tá bem, a gente tá aqui no teu pai. E lá no Nestor deu um deslizamento, o Nestor era um outro vizinho nosso. Não sabemos se ele tá vivo. E era isso, de manhã cedo, já na quarta. E aí eu sabia, bom, passaram a noite bem, tão bem, né? Sim. E aí na quarta-feira eu fui, tava em Estrela, comecei a ocupar minha cabeça, né? Indo na casa de um, na casa de outro, e o pessoal da rádio começou a se comunicar comigo. Aí me perguntou, né? Resgatar teu filho? Eu falei, não resgataram ainda. E aí foi que eu mandei uma mensagem na rádio, pedi para eles ler na quarta-feira de noite, né? Porque eu sabia que os meus pais estavam ouvindo, né? E aí foi meio que assim, eu sempre confio em Deus, sempre entrego nas mãos dele tudo. Porque a nossa vontade às vezes não condiz com a vontade dele, então, né? Que sempre seja feita a vontade dele. Eu sempre nas minhas orações falo, olha Deus, a minha vontade é essa, mas que faça a tua, né? E se as duas estiverem de acordo, que assim seja. E aí eu mandei uma mensagem pra minha família assim, como se fosse uma despedida, sabe, que era? Porque tipo, eu confiava em Deus, eu confio em Deus, eu sabia que Deus ia guardar
Mas e se o plano de Deus fosse, né, Sim. não fosse guardar eles? Então, que eles soubessem que eu amava eles, né? E aí eu mandei essa mensagem na rádio, eu fiquei sabendo posteriormente que ninguém queria ler essa mensagem porque era algo muito forte, né? E aí a Aline Silva, ela costuma dizer que o pior momento da vida dela se tornou o afilhado dela, né? Que é o Thomas. Então ela leu a mensagem, né? Meu pai e minha mãe ouviram essa mensagem e não contaram nada para minha esposa por causa que o Thomas só o peito, era o que ele tinha de alimento, era o peito. Então, uma situação de um nível elevado de estresse poderia ocasionar que ela parasse de produzir o leite. Tem tudo E isso, aí né? seria outro Tem problema. tudo isso. Fora a chuva, a umidade, ele estava desenvolvendo bronquiolite. Então, minha mãe fala, né, que ele tossia de faltar ar nos pulmãozinhos. E aí ele respirava, sabe? Mas em todo momento o Thomas lá com eles, sempre muito sorridente, muito alegre, sabe? E isso tornava leve as coisas para eles, né? E aí na quarta-feira de noite eu falei para minha esposa que o helicóptero ia chegar na quinta, cara, para ela deixar tudo pronto. Eu me lembro, na quarta começou quando eu tive É, conhecimento dessa história pela rádio, eu fiquei acompanhando ali. faz parte. Cara, não foi fácil. Eu acredito. Hoje em dia eu consigo falar disso sem chorar tanto que nem na época, sabe? Eu não compreendo, talvez ficou leve para mim, sabe? Mas eu Na época eu não conhecia Josias, não conhecia ninguém, mas era uma história muito forte. Eu estava aqui na cidade fazendo foto, fazendo vídeo da enchente, cobertura, né? E foi uma história assim que parecia assim que a gente estava vivendo um filme, sabe? é, E que a atenção ali, os repórteres, Aline Silva, o outro lá, Moisés Eli. o Moisés, acho que foi mais ou menos esse horário que eu É, peguei eles transmitindo e o pessoal da rádio ninguém mais ia embora, e aqueles é. horários não terminavam. Então foi uma coisa assim, cara, mexeu com todo mundo na época, né? E todo mundo na torcida, né? É. Ah, e aí, Chiarelli, na quarta-feira, meu sogro, ele foi dar uma volta para ver como é que estava a situação, até para ver o que sobrou da casa dele, né? E aí ele viu que estava começando um deslizamento em direção à casa dos meus pais. E aí meu sogro voltou e falou, olha, aqui não é mais seguro, a gente tem que sair daqui, a gente tem que ir embora, vamos embora. E aí eles saíram da casa dos meus pais e foram para a casa do avô da minha esposa, uma casa muito antiga e pequena. E aí saíram, soltaram os cachorros que estavam presos, né? Porque se acontecer um deslizamento, o animal preso ele não se defende. Sim. E aí soltaram os cachorros e foram embora correndo com roupa, com uma muda de roupa. E meu pai ainda tirou o carro, né? Se preocupando com as coisas e foram. E ficaram nessa casa do avô da minha esposa, que é o que? 1 quilômetro da casa do meu pai, né? Numa parte um pouco mais elevada, que justo é onde eu tinha solicitado o helicóptero a primeira vez. Naquele espaço lá, assim. É. E aí na quarta-feira de noite eu comecei a incomodar muita gente. Comecei aí fui nos bombeiros civil de Estrela, fui falar com a Defesa Civil de Estrela, comecei a pedir para outros municípios. Entendeu? E eles não tinham compromisso nenhum de me atender, mas foram muitos sulistas, me atenderam, fui no Corpo de Bombeiros na quarta, na quinta-feira, né? Porque na quinta-feira de manhã a Vanessa mandou uma mensagem que ela escreveu: o Thomas está pior, a gente precisa urgente sair Eu daqui, me lembro, ele só piorava, né? e não dá mais para ficar. A gente está na casa do meu avô e não dá mais. E aí foi que eu comecei a me desesperar mais ainda, né? Comecei aí fui novamente nos bombeiros quinta-feira. A gente cogitou fazer uma expedição de resgate pela mata,
mas era muita chuva ainda quinta-feira, era muita chuva. E aí foi que o rio, acho que chegou no ápice, se não me engano foi na quinta, que ele chegou no pico máximo, né? Que aí começou a cair a ponte de Arroio do Meio, aí começou a cair tudo, né? A ponte? Caía a ponte, uma das que caiu, É. né? E aí foi que o rio acho que chegou no ápice, foi na quinta-feira. E na quinta-feira, Chiarelli, foi... Eu já tava a semana inteira, desde terça. Isso aí? Pode Foi? continuar aí. E aí, como eu tava falando, então na quinta-feira ali foi que eu cheguei ao ápice, assim, né? Que eu comecei a realmente buscar todos os recursos possíveis. Fui nos bombeiros em Estrela para tentar fazer um resgate com bote, né? E depois pela mata. Só que estava chovendo muito na quinta e era muito arriscado a gente ir na quinta-feira à noite ou na sexta pela manhã. E aí a gente conversou tudo e optamos por não ir, né? E na sexta-feira eu conversei com a Vanessa, ela me mandou uma mensagem, disse que estava tudo certo, tudo bem, né? E era isso, mas o Thomas ainda estava piorando, né? Ele ainda estava com muita tosse, muito chiado e realmente ele estava com bronquiolite já, né? E aí ali o pessoal que acompanhou toda a história, teve um casal de Colinas, né? Um trilheiro que se prontificou a fazer algo. Ele foi até Teutônia na sexta-feira para conseguir algum medicamento, né? E o médico não quis receitar, né? Porque não tinha como avaliar a criança, poderia dar efeitos colaterais, era um bebê, 4 meses. E mesmo assim ele receitou, prescreveu ali um medicamento e falou, olha, a responsabilidade é tua, tu leva, tua responsabilidade, né? Eu lavo as minhas mãos, medicamente falando. E aí o trilheiro foi, cara. Depois de todo acontecido, a Vanessa me falou que ele chegou lá sexta-feira, final do dia, ele e acho que era o cunhado, o genro dele, foram até lá, chegaram lá e ele descreveu que ele encontrou o pessoal reunido nessa casa, né, do avô da minha esposa, que era a última casa que eles tinham como abrigo, e estavam reunidos ao redor de um fogo de chão ali, se esquentando, que era frio também. Sim. E estavam bem. E aí ele deixou o medicamento e retornou, né, porque pensa, olha o risco que esse cara se projetou por alguém que ele nunca conheceu na vida, né? Então eu digo, cara, que o Thomas, ele foi a luz, a inspiração, a fé renovada. Todo mundo queria ajudar, né? Todo mundo queria ajudar de alguma maneira, sabe? E isso talvez foi uma das coisas que não me fez desistir. Foi talvez o que me tranquilizou, as orações que o pessoal estava fazendo e tudo. E aí na sexta-feira, de noite, novamente, conversei com o pessoal da Defesa Civil e o que estava à frente da Defesa Civil, o Jasper, falou, olha, Josias, amanhã sábado é o dia D. Amanhã a gente vai tirar eles de lá, seja a pé, de avião, de helicóptero, do que for, nós vamos tirar eles daquela montanha. É amanhã. E aí eu lembro que a gente se reuniu no sábado de manhã e na sexta-feira eu não dormi, Chiarelli. Um detalhe, eu não dormi. Imagina, Não tem angústia, como, né? ansiedade. Não tem como. Eu não preguei o olho a noite inteira. E aí no sábado de manhã eu me reuni cedo lá em Colinas com a Defesa Civil, os bombeiros voluntários, né, de imigrante ali, de Colinas, e mais alguns outros bombeiros de outros municípios. A gente se reuniu e estava fazendo um trajeto, olhando o mapa e eles me consultando, porque eu conheço a área, conheço a mata, conheço o local. Sim. Sempre fui uma pessoa que gosta de fazer Sim. trilha e tudo, e explorar, e eu, olha, nós vamos tentar por aqui, por ali, e nós estava aguardando esse trilheiro também chegar pra gente poder ir, porque ele sabia o caminho, né? E aí eu escuto um barulho de um helicóptero. Eu nunca vou esquecer o barulho daquela aeronave. Era um helicóptero da Força Aérea Brasileira, e ele vinha voando bem baixo, passando a cidade. E no que ele passou a cidade, um grupo de bombeiros entrou numa viatura e se mandou, e foram. E aí nós ali conversando, eu escuto que
que o bombeiro fala, ele entrou no vale. A aeronave entrou no vale. E aí eu escutava a aeronave de longe, e era um sábado de tempo fechado, muito mais fechado que hoje. Nuvens de chuva, neblina, cerração. E eu conheço aonde a gente morava e eu sabia que lá tinha muita serração. Muita serração. Até hoje, assim. E aí eu, sentado ali no banco, na frente do posto de saúde, em Colinas, eu oro e falo, olha Deus, tu criou tudo que tem aqui. Tu é dono de tudo isso, tudo é teu. Os pássaros, os peixes, o ar, a terra. Tu é dono do ouro, da prata. Tu é capaz de fazer milagres inimagináveis. Então eu só te peço 5 minutos que a serração saia, sem serração. E naquele momento Deus mostrou através ali de um milagre que Ele sempre ouviu as minhas orações, sempre esteve junto de mim. Então ali naquele momento o céu se abriu, o sol saiu, ficou um sol lindo, sem Tu igual. pediu para tirar as nuvens, Deus já aproveitou e mandou sol. Deus, tu só quer que saia a serração, então toma um sol agora. Como diz o gaúcho, de lambuja já meteu um solzinho. Toma aqui um sol pra ti. Vê se tá bom, né? Vê se tá bom. E aí eu escutava a aeronave bem de longe, bem baixinho. Sim. E daqui a pouco ela começou a ficar alto, barulho de novo, e ele passou. Passou pelo município, foi em direção a Lajeado. Sim. Só que a gente ficou naquela cara. Sem saber. Resgatou ou não resgatou? E a Vanessa não me mandava SMS. E eu, angustiado ali, sentado, daqui a pouco veio um motorista da prefeitura com um carro da prefeitura, né? Deu certo lá, né? Tu viu? E eu, mas deu certo o que? Eu falei pra ele. O que deu certo, cara? Não, tua esposa e teu filho foram resgatados, a rádio acabou de anunciar. Aí novamente o rádio comunicando, Sim. conectando as pessoas no momento onde nada mais funcionava direito, só o rádio funcionava. E aí eu, sério, eles sim estão lá em Lajeado. E aí eu entro dentro do posto de saúde, que era a base, né, do município, e falo, deu certo. Porque estava todo o pessoal envolvido, né, com isso. A prefeitura fez vídeo, a Secretaria da Educação, o CRAS, o Conselho Tutelar do município, porque era uma criança e numa situação de emergência, de desastre, crianças e idosos são prioridades. Sim. E o Thomas estava desde terça esperando a aeronave. Só que ninguém tinha culpa porque não tinha como chegar. Sabe que ouvindo rádio eu orei muito, cara. Eu pensei, essa criança tem que dar certo. Tem que dar certo. Só que a gente não via o final dessa história, Não via o final. né? Era um filme, né, cara? E aí, beleza, eles estavam em Lajeado e eu em Colinas. E aí tinha uma outra questão, como eu vou chegar até eles? A ponte de Arroio do Meio não existia mais nenhuma das duas. E por Mariante, Taquari, Venâncio... Tchê, mudou um pouquinho o cenário, mudou o dia. A gente iniciou essa gravação aí, foi no dia... Não, a gente iniciou a gravação, foi no dia... Eu só lembro agora. Dia 16? 16 de julho. Isso. Junho. Junho. De junho. E a gente teve uns probleminha aí, teve que então mudar a data. Mas vamos continuar. Aí o pessoal da Defesa Civil fala, vai pra Estrela, tenta ir nos bombeiros lá, que eles já te conhecem, Sim. explica a situação e tenta ir. E eu falei, não, beleza, eu vou pra lá, né? E eu, cara, saí de Colinas, fui até Teutônia, na linha Harmonia, desci e fui pela Rota do Sol. E o caminho inteiro eu pensando, eu vou por aqui, vou por ali. Não, lá eu não passo. Vou por aqui, vou por ali. Também não tem como passar, né? E eu pensando. Pensei, bom, última hipótese, eu vou a Santa Cruz eu vou a Venâncio. E vou tentar ir tudo, né? Vou tentar ir pra Lajeado, pelos interior, por roça, né? Eu tinha moto na época, eu pensei, eu enfio a moto no meio de uma roça, eu vou embora. Sim. Não vai ser isso que vai impedir eu dar um abraço neles. E aí eu vou pra Estrela, chego nos bombeiros, os bombeiros estão em reunião com o governador do estado. E aí eu não vou atrapalhar, me meter no meio da reunião para pedir um barco para cruzar o rio ou para pedir um helicóptero para ir para outro lado, né? Sendo que não havia necessidade. Eu poderia esperar um dia a mais, né? Mas pai, é complicado, não né? Não tem como esperar, não. A hora é agora. Já tinha esperado tanto, né? Aí eu peguei, fui embora, saí dos bombeiros, cheguei na ponte ali, Estrela Lajeado, na BR-386. A ponte, cara, puro galho, árvore, pedaço de casa, caixa d'água, galão. O que tu imaginar tinha lona, cara, telhado.
telhado de zinco, assim, pedaços, telhado de brasilite. Essa ponte até ficou famosa, tá, pessoal? Quem olha hoje imagens da É, enchente da época aí, aparece sempre essa ponte. Essa é, ponte, a loja a da van. Havan. Então, sempre que vocês verem essa imagem, é essa ponte aí que ele tá falando. E aí eu cheguei lá e tinha um cordão de isolamento, tinha a polícia lá, a brigada militar. E aí eu parei a moto, daí eu perguntei pro brigadiano, eu posso cruzar? Não, não pode. E aí eu olhei pra cara dele, tá, tu vai me prender? Não, não vou te prender, mas não pode passar, porque tá interditado. Eu devo assim, tá, mas eu vou passar. Não, tu não vai, né? Eu perguntei, tu vai me dar um tiro? Eu já tinha eliminado a prisão, vou ver se eu não vou tomar um tiro, né, cara? E ele, não, eu não vou fazer isso. Daí eu, de novo assim, pensei pra mim, o que que eu vou fazer, cara? Poucos quilômetros, eu tenho que dar um jeito. Aí eu liguei na rádio, na Independente, e a Independente estava fazendo intervalo, eu acho. E eles ficam na linha que nós vamos te colocar ao vivo. Eu pensei, Olha aí, bom, cara. eu vou fazer um barulho ali, né? Vou pedir, sei lá, Ao vivo. quando vê um barco ali, Sim, um pescador, alguma coisa, atravessa o sim. rio e me pega, né? Só que o rio tava muito alto ainda, o rio tava correndo muito. E aí eu ali no telefone, na espera, veio um cara que eu não sei quem é, não faço a mínima ideia, parou um caminhão de leite e falou, olha, eu tô carregado com água e eu quero limpar as casas, e o pessoal tá com os carros tudo na rua ali, não deixou passar, tu consegue lá me ajudar? Falou pro policial, né? E o policial falou, eu não posso sair daqui, que se eu sair daqui o pessoal vai começar a cruzar a ponte, o pessoal não pode cruzar a ponte. Daí eu, no telefone, escutando assim, cara, olhei pro brigadiano e falei a frase que eu nunca vou esquecer. Vai lá, ajuda ele a fazer o bem pros outros e deixa o pai dar um abraço no filho. Finge que tu não me viu aqui. E aí o brigadiano, pra mim foi Deus que o Espírito Santo de Deus tocou Além de nele, né? Deus, as palavras certas, na hora É, certa, né? exatamente. E aí ele simplesmente olhou pra mim e falou: eu não te vi. Entrou dentro da viatura e saiu, e eu peguei e fui, né? Só que eu fui caminhando assim na ponte, todo mundo pensa, a ponte tá ali o asfalto. Só que eu não pisei em nenhum momento no asfalto. Somente na cabeceira dela e no final dela. Mas tudo com entulho, coisa rara. Tudo com árvore, galho, entulho e cadeira e tudo, sabe? E, e eu passando assim a ponte, caminhando no telefone e narrando o que eu tava vendo, porque a princípio só um drone Tava ao tinha vido vivo ali ali. com os caras da Tava ao rádio. vivo na rádio. E aí eu bem assim, bom, Em último eu, caso. eu não sei se tem asfalto, né? Sim, Falar bem a real, na hora eu pensei, se não tiver asfalto e eu botar o pé aqui, eu cair dentro d'água, eles vão perceber. sim. Que Eles vão complicado, perceber, né, né? cara? Quanta coisa tem que pensar, É, quanto perigo, né? e eu tinha só minha mochila, um facão, um par de bota, uma calça e uma capa de chuva amarela da Corsa. E aí eu fui indo, caminhando e narrando e passando a ponte, passando os entulhos. E, cara, era muita árvore. Assim, ó, árvore inteira. Sim. Árvore inteira e pedaços de casa, janela, porta, laterais inteiras de casa, assim, em cima da ponte. E aí eu passando, beleza, passei, aí cheguei na outra cabeceira próximo da loja Havan, né? Isso, cara, ali tinha passado o rio ali, a correnteza, isso tinha aberto tudo o asfalto, não, era um precipício para baixo. Sim. Ah, é verdade. E aí foi ali que eu desci em direção à antiga vidraçaria Lajadense ali, desci à direita ali, que ainda tinha aquela Sim. rampa de acesso, e aí eu comecei a escalar a outra ponte para Tem subir. duas pontes ali. E aí eu subi Ponte e seca. fui em direção ao Sim. parque do Imigrante. imigrante. E aí eu indo, peguei sinal do celular, peguei torre, né, que lá já tinha, peguei torre, peguei sinal bom do celular, e aí consegui conectar a internet. E aí eu recebi mensagem que a Irla, a amiga nossa, que é a Dinda do Thomas, tinha pegado a Vanessa e o Thomas no parque do imigrante e estava levando para casa dela. E daí ela falou, vem aqui em casa. Daí eu liguei para ela, mas Irla, eu nem sei onde tu mora, eu nunca fui na tua casa, Imagina. sabe? O Sim, pessoal assim, tipo, tu, né? sim, Na euforia, né? sim, sim. E aí ela voltou lá e eu já tava lá no Parque do Imigrante. Cara, eu caminhei aquele parque inteiro catando a Vanessa, caminhando assim, olhando e procurando. E aí a Irla mandou mensagem que eu estava na porta, né? No portão. E aí eu vou no portão e aí ali
eu tinha tudo. Aquilo que eu sempre falava pra Vanessa durante aquela semana, a gente vai recomeçar, a gente vai ficar junto e vai dar tudo certo. Ali já estava acontecendo. E da onde vinha essa certeza? Deus? Porque eu falava pra ela, só que a nossa situação naquela época era devendo 140 mil pro banco, com uma criança recém-nascida, meu emprego, possibilidade de não existir mais, e sabe, e era isso. E eu falava, a gente vai recomeçar, vai dar tudo certo, não te preocupa. Pra tentar acalmar ela, né? Mas eu não fazia a mínima ideia de que jeito ia ser, né? Como ia fazer. E aí eu abracei ela e ali eu percebi que eu tinha tudo, entendeu? E diferente de ter perdido casa, de ter perdido toda a área de terra nossa, sabe? Eu tinha tudo, eu tinha ela, eu tinha o Thomas, os meus pais estavam bem, a família dela, os pais dela estavam bem também. Então, tipo, me bastava, eu já estava completo, né? Claro, a gente quer bens materiais, a gente quer ter casa, a gente quer ter carro, a gente quer ter um conforto, mas se tu tem a tua família sã, se tu tem o teu filho longe de um hospital, cara, tu tem tudo. Tu é Eu rico. sempre digo, Josias, tem, às vezes as mães reclamam, né? Ah, esse guri não para quieto, não sei o É, quê. Eu digo, pessoal, é uma criança com saúde. A criança com saúde, ela não para quieta, ela mexe, ela incomoda, mas só por quem passou com um é, filho quando está na enfermidade, que está em cima da cama, está ali, às vezes mexe mal os olhos, é, né? Abatido, às vezes fica por dias em cima de uma é cama. verdade. Então, assim, ó, eu vejo quando eu vejo uma criança, eu digo, eu penso, cara, deixa brincar, É, deixa fazer, porque, né, é saúde. é saúde. E aí eu lembro que eu abracei ela e tudo, e é a foto da capa do livro, é essa que foi Essa é a tirada, foto. aquele abraço. E aí a gente foi ficar na casa da Irla, né? Só a Vanessa e o Thomas saíram de helicóptero. Os meus pais ficaram, a família dela, os pais dela ficaram. E aí a gente tava assim, né? E a gente ficou, né, um lajeado assim na casa do pessoal cerca de 30 dias. Pô, É, e nesses 30 dias aconteceu muita coisa, assim, deu a outra enchente do Dia das Mães, sim, aí eu também estava longe da minha mãe naquela época ainda. E aí a gente começou a se organizar, né? Porque no primeiro momento ali, o que era importante era a Vanessa e o Thomas também. Depois, qual que é o próximo passo? O próximo passo, eu peguei e fui lá ver como é que estavam as coisas, né? E aí foi o primeiro choque de realidade que eu tive, que foi que eu vi a nossa casa com as paredes já estufadas, né? Que o deslizamento de terra já tinha chegado na casa. E aí, tipo, não tinha mais o que fazer. Não tinha, não tinha. Quando eu olhei aquilo, eu tenho um vídeo gravado, eu falei, deu, acabou, aqui se encerra, não tem mais o que fazer. A gente morou um ano nessa casa, a gente foi muito feliz aqui e acabou. Agora a gente tem que recomeçar. E aí eu lembro que eu convoquei o pessoal para fazer uma força-tarefa para tirar algumas coisas, né? E aí no primeiro momento o que, que a gente tirou foi roupa do Thomas, da Vanessa, coisas assim que Areli, que tipo, são fúteis, né? sim, Mas, que nem eu sempre falo, a fitinha do nascimento dele, isso aí não vai ter outra, é só aquela. sim, Ah, as lembrancinhas do chá de fralda, é só aquelas, não vai ter outras. As fotos que a gente tirou, tudo, isso só vai ser aquelas, não vai ter outras, né? E aí eu comecei a tirar essas pequenas coisas que para nós sim, tem valor, né? Não tem preço, sim, não tem valor tangível, sim. né? Não há um preço para se pagar por essas coisas, não tem. E aí a gente tirou isso no primeiro momento, aí depois num segundo momento eu fui com um vizinho nosso, que agora é nosso vizinho, né? Que antes não era. A gente foi lá de trator, daí tirar mais algumas coisas e assim foi acontecendo, sabe, que era. A gente foi pro abrigo também, depois, ali por junho, final de junho a gente foi pro abrigo, metade de junho. E aí a gente, no abrigo, deu uma outra enchente, aí o abrigo encheu, sabe? E nós com uma criança lá de 6 meses. E, cara, foi incrível no abrigo, porque todas as pessoas que vieram pro abrigo, porque quando a gente chegou só tinha uma mulher, uma mãe e uma criança.
E aí eu cheguei no abrigo, comecei a arrumar, tipo, instalei uma pia, instalei a nossa máquina de lavar, sabe? Porque, tipo, pô, Sim, não é porque a vai gente tá no ficar ali. abrigo, Não, e vai ficar ali mais vamos dias ficar para ali mais vocês mesmo, dias, né? né? Para quem tá ao redor, É, né? e aí a gente ligou a geladeira, e aí tinha um fogão, daí a gente foi, tipo, montando uma família, né? Sim, A gente foi se estruturando. E aí a mulher com a filha dela respeitavam muito, não faziam barulho, se preocupavam, né? E eu no abrigo, esperando minha cirurgia, aí eu operei meu joelho, voltei pro abrigo operado. E, cara, aí eu digo assim, a administração municipal, cara, foi muito solícita, porque eles falaram, olha, fica o tempo que tu precisar. sim. O tempo que vocês precisar fica aqui. A gente vai inscrever vocês nos programas de reabilitação, aluguel social, compra assistida, a gente vai escrever vocês em tudo que vocês se encaixam. Sim. Não se preocupem, mas enquanto vocês estiverem aqui, a única preocupação é o Thomas estar bem. E eles vinham cada 2 dias, ver se faltava alguma coisa, se nós precisávamos alguma coisa. E aí a gente foi ficando ali. Aí deu uma outra enchente em julho, se eu não me engano, início de julho. Que assim foi um pouco alta, mas não foi tanto, sabe? Mas o pessoal tava muito assustado. Aí o abrigo encheu. Cara, assim, num dia começou a vir gente, caminhão, encheu o abrigo. E eu lembro que eu falei pra Vanessa, tô preocupado, porque o Thomas tinha rotina de dormir às Sim. 7 da noite, e sabe, e a Vanessa também, e trabalhar e tudo. E justo as pessoas que vieram pro abrigo eram nossos vizinhos. Foram nossos vizinhos muitos anos atrás em Colinas e estavam sendo Olha vizinhos só, de novo. olha só. Então a gente ali meio que montou uma grande família ali, sabe? E aí eu lembro que quando a gente foi contemplado com a casa, que a gente ganhou a casa, a gente estava no abrigo. E eu lembro que foi eu tinha feito um vídeo de uma vaquinha, né? Para tentar arrecadar dinheiro, para, sei lá, tentar começar. E aí eu mandei para um ex-colega meu que serviu quartel comigo. Mandei para ele e falei, cara, tu atuou bastante aqui nas enchentes, que ele é piloto de avião e está se formando em helicóptero. E eu falei, cara, tu conhece muito empresário, muita gente. Tá, tá aqui o vídeo. Se tu mostrar para alguém, alguém decidir ajudar, bom, se não, Ótimo, bom também, sim. né? E aí ele mandou uma mensagem, cara, ele falou assim, olha, não quero que tu crie esperanças, mas eu vou te enviar um documento, tu preenche, me envia ele, que tu te encaixa nas famílias que vão ser contempladas com umas casas. Olha, E eu, beleza, né? sim. Sem pretensão alguma. E preenchi. Aí ele me mandou uma mensagem. Uma quarta-feira da noite. Um número estranho vai te ligar. Atende. Daí eu falei, tá. O que que é? Daí ele falou, tu vai ganhar uma casa. Ah, E eu falei pra ele, o Jansen, eu falei, cara, tu não brinca comigo, cara. Eu não tenho mais idade pra essas coisas. Daí ele, não, atende aí, vai te ligar. Aí passou uns 2 minutos, tocou o telefone, era um código de área 54. Aí foi que eu conheci o Galdino, piloto de helicóptero também. Aí ele falou, cara, tu é o Josias? Eu falei, sou eu. Ele falou, cara, arruma tuas coisas que tu e teu filho não vão mais ficar nesse abrigo aí. Vocês ganharam uma casa, tu e tua família vão poder começar. ah, E aí ele falou, tu só tem que arrumar o terreno, que a casa a gente vai botar em sim. pé. E aí eu falei, não, beleza. E aí eu chorando no telefone, a Vanessa sem entender nada, o pessoal ali que tava por causa da enchente, de um lado se olhando sem entender nada, porque eu Sim. tava no telefone com os fones de ouvido e chorando, né? E aí o pessoal veio perto para ver o que que era, que naquela época, tipo naquele ano, naqueles meses todo mundo só pensava em tragédia, né? Aí eles vieram perto, eu falei, não, a gente ganhou uma casa, aí todo mundo começou a chorar e todo mundo ficou feliz, sabe? Porque, cara, que eu sempre falo, é tudo pro Thomas. Não é nada pra mim, pra Vanessa, não, é pra ele, né? Pra ele, porque ele foi, e cara, não só pra minha família, mas ele foi pra muitas famílias, tipo, a Sim. esperança de dias melhores, entendeu? E aí a gente foi contemplado e aí faltava o terreno. E aí eu digo, Chiarelli, que assim, a gente que é cristão, a gente que, sabe, tipo,
que tem Deus, assim, que a gente honra Deus, que a gente é simples, que a gente faz as coisas corretas, Deus se agrada, entendeu? E tipo, cara, não tem como não atribuir a Deus, porque em 2011 eu fui pro exército, coisa que eu não queria, servi, passei um ano do lado de um cara chamado Jansen, e esse cara falava, eu vou ser piloto de avião. E ficava horas e horas no simulador, no computador. E a gente, quando eu estava cuidando ali de noite do alojamento, né? Fazendo a guarda do alojamento, ele ficava lá no simulador e às 10 horas todo mundo tem que dormir. Né? Tipo, 10 horas não pode ter uma luz lá dentro, né? E ele lá no simulador, assim, montava meio que uma barraquinha com umas cobertas, ele ficava lá. E a gente deixava, porque ele era o sonho dele, né? E o cara virou piloto, o cara depois lá em 2024 o cara, sabe, intermediou ali eu com um plano social ali, com uma ação social onde eu ganhei uma casa. Então, ali em 2011, por mais que eu não queria estar lá, Deus sabia que eu tinha que estar lá. Então, tipo, que nem falar, tu tem que passar pelo deserto. Sim, o povo que saiu com Moisés teve que ficar no... Teve. Então, cara, ali Deus já estava preparando para E 2024. tu vê, né? A gente não imagina, né? Tu tá ali facilitando, de certa forma, pro teu colega, né? Sim, sim, Mas sim. ao mesmo tempo, ele sabe que tu foi muito importante E a gente naquele sempre teve momento. contato. A gente sempre teve contato, a gente conversa, né? Não é aquela amizade assim de todo dia conversar, mas a gente Pra tu ver sempre. como o mundo dá volta, né? Sim, Depois lá na frente, ele pá. me ajudou. E aí a gente não tinha o terreno, mas a gente tinha participado de uma matéria de um jornal. E aí a gente tinha ganhado uns valores em Pix, né? E eu tinha vendido a minha moto. Então a gente tinha 10 ou 11 mil no banco. E aí eu falei pra Vanessa, agora a gente tem que dar um jeito de comprar um terreno. Conversei com um conhecido meu em Colinas, ele ia vender um terreno para mim, 10 mil de entrada e o resto a perder de vista. E aí, E tu roncando grosso. Na entrada eu tenho. é, melhor do que nada, né? Melhor do que dizer, vou fazer uma oração por ti, né? Ai, E ai. aí, beleza. Só que nesse meio tempo eu continuava orando, né? Agradecendo por tudo e eu sempre falava, Deus, tu proveu a casa, tá ótimo, mas se por acaso tu quiser prover o Dá um terreno, pouquinho. né? Nunca é Tem demais. aí, né? E aí, e aí eu lembro que eu falei pra minha mãe da casa, né? Minha mãe tava morando de favor na casa do Érico e da Edel. E aí, desde maio, desde o dia 15, 16 de maio, minha mãe tava morando na casa deles. E nós já tava já indo pra julho, né? E aí minha mãe falou pra eles, bah, o Josias, eles ganharam uma casa. E agora o Josias vai ter que comprar um terreno, assim, assim, assim. Ele tem dinheiro, ele vai dar tanto de entrada, vai ficar pagando por mês. Minha mãe falou isso de noite no café. No outro dia de manhã, minha mãe estava tomando café, eles vieram e falaram: Dona Zélia, diz pro Josias vir conversar com nós hoje, antes dele assinar o contrato. Quem foram essas pessoas? O Erco e a Eda. Ah, O nono e a nona. sim. E aí minha mãe me ligou, olha, o Erco e a Eda, eu quero conversar contigo, eu não sei o que que é. Mas eles falaram pra te vir aqui. Deu, certo, eles querem parabenizar pela Sim. casa, enfim, querem saber mais, né? E aí o Érico falou, olha, ele falou assim, ó, seu Josias, se tu quiser, eu não quero que tu pense outras coisas, mas se tu quiser, eu tenho ali na frente o potreiro ali, eu posso te ceder ali um terreno para te construir a tua casa. O que tu acha, tá bom? Aí eu falei, olha, eu vou conversar com a Vanessa, né? Porque a gente mora hoje nesse terreno. Sim. Só que é do lado de cá do arroio, em direção à nossa antiga casa. Sim. E daqui a gente enxerga a nossa antiga casa. Sim. As paredes brancas, as paredes de alvenaria que estão em pé. E aí eu falei, eu vou conversar com a Vanessa, porque tem toda a questão do trauma, do estresse, da Uhum. situação que ela passou, né? E aí depois a gente conversa. Eu conversei com a Vanessa falou, olha, eu aceito, mas vamos pagar, né? Vamos. Porque a gente sabe, eles também são humildes, né? Sim. E aí a gente voltou aqui de noite e a gente falou, olha, a gente aceita, mas nós vamos te pagar 10 mil de entrada, vamos fazer um contrato, eu vou te pagar por mês, tal, tal, tal. Daí ele falou, não. O que foi que eu te falei? Eu te dou o terreno. Ah, Eu não quero nada em troca.
E daí ele falou, porque quando eu morrer eu não vou levar nada igual. E aí eu falei, então tá, então eu aceito. Que é onde que nós estamos agora. É onde a gente tá agora. E eu falei, eu aceito. E aí ele, cara, assim, ó, um terreno que eu vou te falar, cara, que é muito maior que um terreno, sabe? E não é pelo tamanho, mas é pelo ato, pelo a forma, sabe? Espontânea. E ele não aceitou dinheiro e até hoje, se eu falo que eu vou pagar, ele fala que ele vai me expulsar das terras dele. Não, e a vista aqui é linda demais. É. Né? Para trás da câmera o pessoal não tá vendo, mas é linda demais. É, tem um vale todo, montanhas e tudo. E aí. Parece que o cara não, nem parece estar no Brasil, parece estar na Suíça, né? Os Alpes suíços, verdade. Né? Tá bem lindo isso aqui. E aí foi Deus de novo, né, Chiarelli? Eu não posso não falar de Deus, porque, cara, do nada, assim, hoje em dia, cara, no mundo que a gente vive, uma pessoa dizer, olha, eu vou te dar, tu constrói e ninguém nunca mais vai te tirar dali, pode ficar tranquilo. Sabe? Sem querer nada em troca, né? Sem querer As nada em pessoas troca. querem sempre uma troca. Não, assim. não quis nada em troca desde o começo. E hoje eu chamo ele de nono e de nona, porque, cara, o Thomas fala, é o vô Zé, a vó Zélia, o vô Valmir, a vó Sim. Márcia, o vô Érico e a vó Edel. Que coisa legal. Então, assim, cara, e é isso, sabe? Então Deus, assim, ele foi cuidando dos detalhes. Na hora, no tempo dele. No tempo dele. Né? Não no nosso. Não no nosso, nunca no nosso. Que a gente quer tudo pra Porque, hoje. assim, ó, eu já tinha uma casa alugada. Sim. Eu ia, tipo, me mudar 2 semanas depois. Sim. E o cara me ligou 2 semanas antes e falou, tu ganhou uma casa. Sim. E aí eu cancelei o aluguel. Sim. Porque, então, bom, se eu ganhei, então vou esperar eles construir, espera né? mais um pouquinho. É. E são aí, casas mais fáceis de... São pré-moldadas, sim, né? É uma casa pré-moldada, de 2 quartos, sala, cozinha, né? E aí, claro, como eu tinha os 10 mil reais, eu fiz o alicerce, e aí botei cerâmica, né? Fiz o banheiro de alvenaria, deu uma melhorada. Sim. Mas só porque eu fui muito abençoado, porque senão não ia ter como, né? E de onde surgiu a ideia do livro? Bom, o livro, cara, foi algo assim que eu digo que é Deus, porque tudo é Ele, tudo é para Ele, e não tem como não falar dele, e também, assim, algo que eu sempre fui muito fácil, uma pessoa muito fácil de contar história. Sim. Vai tocando, que eu vem dar uma conferida sempre. E aí eu sempre gostei de escrever também, assim, mas não nada assim pensando num livro, né? Porque quando eu fui na Rádio Independente, depois do resgate, a gente foi lá ver a Vanessa e tal, para conhecer o Moisés e a Aline, porque eu só ouvia ele pela rádio, eu não conhecia eles, eu queria dar um abraço neles. Sim. E aí eu escrevi um textinho para ler lá pro pessoal, assim, meio que para motivar o pessoal. Sim. Para motivar o pessoal, para levar uma palavra de fé, agora, de Deus, toda a história, né? que a gente ouviu até agora, ela é uma história motivacional, né? Tecnicamente é uma história real, né? Um testemunho, né? E aí eu lembro que eu fui lá na rádio, eu ia lá, eu sabia que eu ia ir, eu peguei e escrevi, né? Tipo, vou escrever alguma coisa, né, para mandar para eles, e aí para ler lá ao vivo e tal, e eu escrevi. E aí, no que eu terminei de ler, o Moisés fez uma brincadeira, olha, eu não sei como tu é sendo marceneiro, mas tu é bom com palavras. E vindo do Moisés, né, um cara culto pra caramba, um cara que, tipo, uma referência no esporte regional, em transmissões, um repórter, né, a Aline também. Daí eu pensei, bom, legal. E aí eu tava operado no abrigo, comecei a pensar assim, como é que tinha sido aquela semana, sabe? Tentando lembrar, e eu vi que eu comecei a esquecer algumas coisas, alguns detalhes. E aí foi que eu comecei a escrever, né? Comecei a escrever, peguei, sentei assim na frente do computador, escrevi 13 páginas e parei. E estava montando o livro. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Só que eu só tinha escrito aquela semana de maio. Eu não tinha escrito mais nada. Sim. E aí passou 1 mês, passou 2 meses e tal. Vinha morar aqui nessa casa. Operei o outro joelho. Eu tenho joelho de atleta, né? Sim. Pelo menos os joelhos. Só os dois joelhos. Só os joelhos. Aí operei o outro joelho. E a gente tava passando por uma situação financeira não muito boa, né?
E eu lembro que eu estava orando no quarto, o Thomas estava dormindo, eu orando, orando, conversando com Deus. Ah, Deus, olha só, não é tua culpa, mas é mais minha, porque às vezes a gente se coloca em algumas situações que é imprudência nossa, que é agir no impulso, né? Que Deus não tem nada a ver com Sim. isso, né? Mas daí a gente recorre a Ele, né? Sim. E eu orando e falando, olha Deus, minha vida tá ótima, tá maravilhosa, mas assim, sabe, a situação financeira não tá muito legal. E aí, então escreve. E eu orando, orando, orando de novo, então escreve. Aí eu, não, então tá, então é para mim escrever mesmo. E aí foi que eu me debrucei sobre o livro em si, comecei a pensar, tem que ter um começo, meio e fim, né? Então, tipo, o começo é como é que começou o meu relacionamento com a Vanessa. De onde é que surgiu a Vanessa na minha vida, Sim. né? E aí eu foi tomando forma, assim, Sim, algo natural, natural. simples. E, cara, eu não sou escritor profissional, sou metalúrgico, Sim. Não, mas tu né? narrou a história da tua Mas vida, eu, né? eu fui catalogando, assim, Sim. detalhes, nomes, pessoas, e fui colocando muito amor e muita dedicação, né? E eu lembro, assim, que era ali que eu tava, tipo, pra finalizar o livro já, com o livro basicamente fechado, pronto, pra mandar pra editora e tudo. E aí foi que eu tomei, assim, o primeiro susto, porque foi que daí eu tive a verdadeira noção do quanto que é pra te lançar um livro. O financeiro, sabe? Um cara que já tava com um problema financeiro não muito Sim. bom. Não tava numa situação financeira muito boa. Tava devendo pro banco ainda 100 e poucos mil numa negociação com o banco, né? Porque isso demora. E aí eu, cara, como é que eu vou fazer para lançar esse livro? E aí foi que eu fui atrás de uma editora, fui atrás de outra, pedindo orçamento, e 6, 8, 10, 12, 15 mil. E eu, meu Deus. E eu sempre pensei assim, pô, eu tenho que vender um livro num preço barato pro pessoal comprar, né? Comprar. E aí eu fui visitar uma família conhecida nossa há muitos anos. E chegando lá eu olhei assim, cara, é isso. Eu tenho que fazer o livro para essas pessoas no futuro lembrar dessa história. Para todo mundo lembrar no futuro, para o Thomas saber de detalhes que eu possa me esquecer, cronologia, tipo data, hora, como é que foi os acontecimentos. E até para não existir pessoas contando a tua história Isso, e omitindo alguma coisa, exatamente, acrescentando coisas. Então tu exatamente. tá, né? E aí eu, não, peraí. Aí foi que eu, não, vou fazer. E aí eu tive um momento assim de reflexão que eu parei lendo o livro pronto, né? Pô, tanta gente me ajudou, foi vaquinha, foi dinheiro de Pix, foi influencers da região, Nando Rosa, Merlin Beck compartilhando, Aline Silva, o Moisés, a rádio, Grupo A Hora, agora no Vale, na verdade, né? E todo mundo assim envolvido, né? E eu, cara, tanta gente me ajudou, o Luciano Hang, tanta gente me ajudou, cara. Tomou uma proporção que eu não imaginava. O governador do estado compartilhou o resgate do Thomas. E eu, mas cara, tanta gente envolvida em nos ajudar. Eu tenho que ajudar. E aí foi que surgiu o projeto social em cima do livro. Que eu chamo de projeto social, mas na verdade é uma ação, né? Sim. Porque como é que funciona? O livro em si, eu fiz um financiamento, né, para dar o start. Te ver como eu não regulo muito bem, cara. O cara já tá Aí eu fui lá, lambendo Coringa, como diz um amigo meu. fui lá. Aí já vai lá e fez mais um lançamento. Mas antes de tudo isso, Deve ter orado, né? eu orei e consultei a minha esposa, né? Que é que manda. O meu pai sempre diz assim, ó, Deus até permite que tu perca os dentes, mas ele alarga a goela. É isso aí. Não. Aí eu conversei, expliquei pra Vanessa, cheguei e mostrei assim, um papel pra ela, falei, ó, o livro é X, Y de investimento, temos que vender assim, 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 fazer tudo isso aqui para no final a gente ter o nosso lucro, entre aspas, quitar o financiamento e poder doar uma casa. Aí a Vanessa olhou bem assim pra mim, por que doar uma casa? Como assim? Se pagar tá ótimo. Aí eu falei pra ela, não, porque a gente foi muito ajudado e a gente tem que ajudar o próximo, Sim. a gente tem que fazer algo. Então eu falei dela, e se o projeto não vingar? Pelo menos eu comecei, eu plantei a semente. No futuro pode vingar, daqui 2, 3, 4, 5 anos pode vingar. A gente não sabe o tempo porque... Voltamos a falar no tempo de Deus, né? Exatamente, porque não é no nosso tempo. Sim.
Porque se fosse no meu tempo, o livro ia ter sido lançado quando fechou um ano de Bem antes, enchente. bem antes, né? Quando fechou um ano de... E a coisa é assim mesmo, pessoal, né? Bom, mas então, que nem eu tava falando do livro, né? O projeto, eu conversei com a Vanessa, ela me apoiou, falou para eu fazer. Eu até tava bem em dúvida, assim, questão, porque é um projeto, como eu te falei, eu fiz o financiamento, comecei ele, tem que vender 1.500 cópias, sabe? Claro, se tu olhar quantos habitantes tem em Lajeado, venderia só em Lajeado Passa de isso. 100 mil, né? Então, tipo, venderia em Lajeado. Mas hoje em dia o pessoal não é muito do livro, né? Mas graças a Deus eu já vendi, se eu olhar certo no caderno, acho que 170 exemplares. Já foram vendidos, entregues, foram despachados para fora do estado, sabe? Então, eu moro, sei lá, em Santa Catarina. Tu vai receber teu livro, faz a compra, Vai na caixinha. vai dentro de uma caixinha fechadinha, assim, lacradinha no correio, Tá. né? Aí a pessoa abre, vai ter um encarte agradecendo pela compra do livro e o livro em si, né? A gente está trabalhando também com um site, né? Para venda. Dá o nome do site. Thomas, a luz em meia escuridão, vai ser esse o nome do site. Tá. E eu vou ter ele no meu Instagram, né? Tá. O link, que é meu Instagram é Josias_Luiz. E aí por lá a pessoa pode comprar, né? Compra pelo site ou fala comigo pelo Instagram, fala comigo pelo WhatsApp. Que tem o link no Instagram também, o link do WhatsApp, né? A pessoa pode comprar tudo ali, né? Até essas informações todas, desde o início até o fim, eu vou botar na descrição desse vídeo aqui que está no YouTube, tá? Uma coisa que eu quero pedir para vocês, tá? Compartilha esse vídeo com um grupo de amigos, com pessoas que vocês conheçam, com familiares, né? Você gostou da história, compartilha com alguém. Outra coisa, se deixar algum tipo de comentário, ele vai acabar vendo, em algum momento ele vai ver, tá? Tipo eu adquiri um livro, tá? A minha esposa adquiriu 3 livros. Por quê? Por que a gente adquiriu nesse momento aqui 4 livros? A história foi tão impactante que a gente pensou em pessoas que, pô, isso aqui serve para tal pessoa. Então, para presentear. Agora, e vocês podem pegar, tem tantas datas. Agora tem Dia dos Pais, cara. Nós estamos gravando aqui um pouquinho antes do Dia dos Pais. É uma data, daqui um pouco tem outra data comemorativa, daqui um pouco é Dia das Mães, Dia dos Pais, dia não sei do que, Natal, Ano Novo, aniversário principalmente, dá de presente, pô, dá um livro de presente, isso aí, cara, é um presente, é de pessoas, de coisas inteligentes, de pessoas inteligentes, tu dá um livro para uma pessoa, pô, e é uma história incrível. E como eu falei pro Josias, né, essa história que eu tenho certeza que ela vai virar um Netflix, tá? Porque a gente vê tantas histórias por aí, eu já falei mais do que uma vez, ouvindo essa história aqui, eu não tenho dúvida, até falei para ele, profetizar na vida dele, ó, vai acontecer, nós vamos ver essa história ainda no Netflix. Tomara, e é um livro que fala sobre paternidade, sobre perda, que eu tive perdas no meio do caminho, né? Perdas familiares que faleceram, então fala sobre depressão, sobre transtorno de estresse pós-traumático, fala sobre muitos assuntos. E fala também toda a nossa história, né? Fala também de Deus, porque não tem como não atribuir a Deus. Sim, sim. Né? Não é dizer, não foi um milagre. Não fala de foi religião, um fala de Deus em específico. Foi um milagre, Sim. sabe? E é isso, cara. Daí eu espero que gostem. Eu fiz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Como eu falei, nós estava com a corda no pescoço. Aí eu fui lá e fiz o financiamento, deu uma apertadinha. Mas graças a Deus a gente está conseguindo honrar esse compromisso. A dívida que nós temos com o banco está em negociação. Então, assim, as coisas estão se alinhando. Está dando certo para nós. Eu poderia pegar, como eu sempre falo, poderia pegar todo o lucro do livro, porque ele dá um lucro. Poderia pegar todo esse dinheiro, botar no meu bolso e tá tudo certo. A história é minha, o filho é meu, eu faço o que eu quero, né? Mas, cara, que nem eu te falei, a gente foi muito ajudado. Eu tento fazer o bem ao próximo. E de quebra, todo mundo que compra eu anoto o nome. Todo mundo. Paulo, Pedro, Chiarelli, João, Márcia, todo mundo. Por quê? Pro meu controle, pro projeto ocorrer de forma orgânica, como está ocorrendo. E também para
quando a gente for entregar a chave da casa, eu falo a gente porque vai estar Sim, todo mundo junto, sim. eu vou entregar a chave da casa para essa pessoa, para essa família, e eles vão receber um quadro com o nome de todo mundo que doou a casa. Para essa pessoa viver naquele lar, ser feliz, mas olhar para aquele quadro e lembrar, ó, o Pedro, o Paulo, o Lucas, o João, o Matheus, todo mundo comprou, todo mundo, eu sempre digo, uma casa feita com livro. Sim. Então tá aí, pessoal. Da minha parte, compre esse livro, tá? Adquira, vamos tocar esse projeto. É o que eu peço para vocês aí. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar agora, no site a gente vai ter a opção de parcelamento no cartão, isso aí. vai ter a opção do Pix, Sim. cartão e boleto, se eu não me engano. Sim. E, eu não vou comprar, eu não tenho condições, mas tu tem uma ferramenta sem igual na palma da tua mão, que é um celular. Sim. Tu pode curtir, tu pode compartilhar, tu pode me seguir. Sim. Isso vai ajudar a enganjar, porque eu posso estar a 3 pessoas da pessoa que pode mudar, virar a chave nessa história do livro. Então, se não quer comprar, não tem condições, me segue. Sim. Porque lá eu tô sempre postando coisa do Thomas, da Vanessa e do nosso dia a dia, né? Esses endereços vão estar todos na descrição, tá, pessoal? Isso aí. Cara, Chiarelli, muito obrigado. show de bola. Obrigado aí. a vocês que estão assistindo aí. E conto com vocês. Conto Isso aí. mesmo. Vamos fazer esse projeto dar certo.